Pode assistir esse vídeo até o final sem receio, porque eu te garanto que você vai aprender de forma descomplicada o que acontece com a empresa quando o pagamento da rescisão atrasa. Vem comigo! Olá, eu sou a Lilian, criadora aqui do canal e da página Coisas de RH, e aqui no YouTube eu me dedico a entregar conteúdos gratuitos para te ensinar a descomplicar o DP na prática. No vídeo de hoje você vai aprender na prática sobre um dos maiores problemas que a empresa pode ter ao não respeitar o prazo de pagamento de uma rescisão. Eu vou te mostrar por que é tão importante você descomplicar o artigo 477 da CLT e como você pode evitar um problema muito comum no processo de rescisão. Se esse assunto te interessa, já clica e curte esse vídeo, e se você tem interesse em receber mais conteúdos como esse, já se inscreve aqui no meu canal. Assim eu consigo saber se esse conteúdo te ajuda e eu posso trazer mais vídeos como esse por aqui, combinado? A rescisão é um processo que faz parte da base do DP. O que significa isso? Significa que você vai encontrar uma rescisão em qualquer empresa que você vier trabalhar. Nada mais é que o término do contrato de trabalho do empregado, é o fim da relação contratual dele com aquela empresa. Quando a gente entra numa empresa, quando a gente contrata alguém, tudo começa pela admissão. E aí, durante a jornada contratual daquele empregado, vão acontecendo alguns outros processos da base do DP, como férias, benefícios, afastamentos, e todo mês tem ali a folha de pagamento. A rescisão é a última etapa dessa relação contratual aí junto com a empresa. Por que é tão importante você conhecer de rescisão? Porque justamente você vai encontrar em qualquer lugar. É muito difícil você trabalhar num lugar que não tenha em nenhum momento uma rescisão para fazer. A não ser que só tenha uma empresa com prolabores, a não ser que não tenha nenhum funcionário, a empresa é nova ainda, mas dificilmente você vai passar pela sua carreira no DP sem fazer algum dia uma rescisão. E pode ser que você não faça diretamente o cálculo, mas você vai conferir a contabilidade, você vai ter que recolher documentos, você vai ter que entender do processo, como fazer e o porquê fazer aquilo, para evitar esse problema que eu vou te falar nesse vídeo aqui hoje. Existem vários tipos de rescisão. Existe o pedido de demissão, a rescisão sem justa causa, o término de contrato na experiência, a rescisão por justa causa. Nem todos os tipos você vai encontrar. Por exemplo, uma rescisão por justa causa é muito difícil de acontecer, mas você tem que sim saber que ela existe, conhecer e saber como fazer o cálculo. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um ponto em comum que pode acontecer em qualquer tipo de rescisão, tá? Independente se for um pedido, se for uma justa causa, se for sem justa causa. A gente vai tratar aqui de um problema que acontece quando a empresa não faz o pagamento da rescisão no prazo. Então a lei traz um prazo que a gente precisa seguir, que é o prazo de 10 dias aí para pagamento de qualquer rescisão. Antes da reforma trabalhista, existia um prazo diferenciado para algumas rescisões, mas isso agora mudou e todas elas seguem o mesmo prazo, que é 10 dias após o término de contrato para a empresa fazer o acerto. Isso está previsto lá no artigo 477 da CLT. Esse é um artigo que você vai encontrar frequentemente, aí você tem que conhecer ele. Eu sempre costumo falar para as minhas alunas, também para quem me acompanha lá no Instagram, que a gente não precisa decorar nenhum artigo da CLT, mas inevitavelmente vai ter alguns que você vai lembrar com mais frequência porque ele é mais utilizado. Talvez você tenha que orientar todo mês sobre esse prazo, algo do tipo, então automaticamente você vai gravar esse tipo de artigo, tá? O artigo 477 é um desses que eu já sei de cor, de tanto que eu falo sobre ele e também porque eu já vivi situações que impactaram, né, diretamente aí nesse pagamento, e é o que eu vou comentar com você. Qual é esse problema, né, que pode acontecer se a gente não segue esse prazo de pagamento na rescisão? Aconteceu uma vez uma situação de uma rescisão que não chegou para a gente calcular no prazo, né? Eu não tinha conhecimento dessa rescisão. E aí o que aconteceu? O funcionário, o empregado pediu a demissão lá no começo do mês, do outro mês, e só foi visto isso depois que já tinha sido pago a folha de pagamento. Então, por exemplo, ele pediu a demissão 10 de abril e no 5º dia útil de maio, depois da folha fechada, que observou-se isso, tá? Um pouquinho antes da folha fechar. E aí o que aconteceu? A gente fez o cálculo da rescisão, só que o sistema, eu tenho que informar lá quando eu calculo a data atual que eu vou fazer o pagamento. E aí o que aconteceu? Como a gente tinha passado desse prazo de 10 dias,
automaticamente o sistema já calculou a multa do artigo 477 para aquele trabalhador. Esse artigo ele diz que, se for pago a rescisão após esse prazo de 10 dias, o empregado tem direito a receber uma multa de 1 salário. Essa multa é a multa do salário dele. Tá? Então, não é um salário mínimo, não é um salário lá que está previsto na convenção, é um salário do empregado. Então, se o empregado ganha 5, 6, 10 mil, R$1.000, ele vai receber esse valor de indenização por conta desse atraso. Então, automaticamente, o sistema já gerou por conta da data de pagamento que foi informada no momento do cálculo da rescisão. O que acontece nessas situações? Se a rescisão não é homologada no sindicato, né, a empresa faz a homologação na empresa, eu tenho visto com frequência empresas não aceitarem pagar esse prazo. Então ela prefere correr o risco, né, para ver se o empregado vai reclamar ou não, e aí não faz o pagamento da multa. Nesse caso, o sistema já gera automaticamente e pela lei é devido. Mas a empresa disse que não ia pagar e optou por retirar a multa do cálculo de rescisão. Que eu sempre digo para as minhas alunas e também para quem me acompanha. Nosso poder de DP não é de decidir, né? A gente não tem o poder de decisão. Então, a gente orientou o cliente como deveria ser o certo. Eles optaram por não pagar a multa e correr o risco. Se esse empregado entrar com uma ação e mostrar, né, provar que a empresa não pagou essa rescisão do prazo, com certeza ele vai receber essa multa e provavelmente o advogado, né, que vai entrar com a ação vai pedir muito mais coisa, porque eles geralmente não pedem só aquela situação específica. Tá? Então é um tipo de situação, um problema que a gente precisa acompanhar para evitar acontecer no DP. Quando você entende o impacto de um simples artigo, veja, um artigo que traz esse prejuízo. Então pensa se é um empregado que ganha um salário muito alto. E mesmo que não seja, qualquer coisa que você vai pagar a mais ali que não é devida, vai impactar no caixa da empresa. Né? Se você vai pagar R$500 a mais, vai pagar R$1.000 a mais, poderia ter sido evitado, você vai ter esse prejuízo ali, a empresa vai ter esse prejuízo. E aí, o que acontece? Essa é uma situação que é perfeitamente possível você evitar. Por quê? Porque a gente precisa ter organização no momento que vai calcular uma rescisão. Tá? Então, você consegue evitar uma multa, tá? E consegue evitar um desgaste, uma ação judicial, conhecendo esse artigo e essa implicação que ele causa se não for cumprido. Esses dias eu recebi lá no meu Instagram um direct de uma perita trabalhista e ela falou assim: Lilian, seu conteúdo é muito importante porque o que eu recebo de processo são erros básicos que o DP podia ter evitado, principalmente na rescisão. Então, olha só, um vídeo como esse aqui é muito importante porque a partir de hoje você vai ter que conhecer e ter que colocar isso na prática para evitar esse tipo de situação. Não é mais aceitável a desculpa que você não conhecia isso, percebe? Então, advogados têm me falado isso, ela era uma perita trabalhista, né, que analisa lá as ações judiciais, e ela me falou, né, que a maioria é erro básico. E o que acontece de erro básico? Prazo de pagamento da rescisão, às vezes faltou uma verba, né, no cálculo, às vezes o sistema calculou coisa a menos. Então, precisa sempre ter esse conhecimento, né? Você precisa ter o conhecimento do porquê e do como. Essa é uma situação de saber o embasamento legal. E quando você sabe isso, a sua vida vai melhorar no DP. Por quê? Você vai ter segurança para orientar o empregado e o empregador, né? Se o empregado vir te questionar com alguma dúvida sobre a rescisão, você conhecendo o processo, entendendo isso, você vai ter muita segurança e propriedade para explicar para ele se está certo ou não. Se tiver algum erro, você já vai conseguir detectar. Para orientar o empregador, a mesma coisa, tá? Porque você vai poder afirmar para ele, empregador, olha aqui, o artigo 477 diz que se a gente não pagar a rescisão no prazo, nós vamos ter que pagar uma multa para esse empregado. Principalmente se há homologada a rescisão no sindicato, o sindicato vai bater em cima disso. Então você precisa estar ciente, tá ligado? Outro benefício de você conhecer isso é que você pode argumentar com outros setores, como o financeiro, por acaso. Eu já tive problema de financeiro querer seguir prazo certinho e não querer abrir exceção para fazer pagamento de rescisão. E aí eu tive que ir lá e dizer, eu não posso esperar o seu prazo nesse caso aqui, porque se eu pagar essa rescisão depois, a empresa vai pagar multa. E aí? Não vamos pagar multa porque o financeiro não quis abrir uma exceção?
Não. E aí, o que aconteceu? A gente teve que fazer uma revisão de todos os processos, né? O financeiro queria engessar os pagamentos, queria fazer só na data lá que ele quisesse, mas não dava, tem situação no DP que a gente não podia esperar. E aí, o que a gente organizou que funcionou no nosso caso? Nós colocamos 2 dias de pagamento na semana, terça e quinta. Então, todas as rescisões que venciam ali nesse período, eu tinha que observar qual era o dia mais próximo que venceria para organizar dentro desse fluxo de pagamento com o financeiro. Então, por exemplo, se eu tinha uma rescisão que vencia na quarta-feira, né, o prazo de 10 dias, eu antecipava fazer o pagamento dela na terça, porque eram esses 2 dias de pagamento. Se não ia ter pagamento na terça, eu tinha que fazer o pagamento dela na quinta-feira anterior, tá? Antes de vencer. Então, às vezes acontecia de eu pagar a rescisão um dia antes, um dia depois ali do término. Às vezes acontecia de pagar 3 dias depois, mas nunca depois dos 10 dias. Sempre tinha que observar. Então, é uma dica que talvez você pode elaborar. E por que eu tô te falando isso? Porque justamente eu tinha argumentos suficientes para ir lá e bater de frente e dizer, não, eu preciso que seja aberta uma exceção. Não dá para ser assim. Não era eu que estava falando, era a legislação. Então, quando você conhece que tem um embasamento, você vai lá e mostra, fica muito mais fácil de argumentar. Só que não adianta ir lá só e, tá aqui o artigo 477, mostrar o artigo e a pessoa lê e interpreta do jeito que ela quiser. Não, você precisa conhecer e descomplicar. Você já chega lá no financeiro ou em qualquer outro setor que você precise, né, argumentar algo, dizendo, eu preciso que o pagamento da rescisão seja feito em até 10 dias, senão a gente vai ter que pagar uma multa de um salário. Aí a pessoa, né, pode questionar, mas onde é que diz isso? Isso está no artigo 47 da CLT. E eu já trouxe para você resumido, descomplicado, para a gente acelerar o processo de resolução desse problema. Percebe como é diferente? Até sua postura vai mudar, porque você vai saber como argumentar e vai ter segurança para falar isso. Além disso, você tira um peso enorme das suas costas, porque eu sei que quando a gente erra, a gente se culpa muito, né? Eu não conhecia esse artigo, eu não sabia disso. Então, ao conhecer, não só na rescisão, tá? Isso que eu tô falando aqui se aplica para todos os processos do DP. Ao conhecer o embasamento legal e saber fazer quando envolve o cálculo na prática, você automaticamente vai ter segurança para resolver aquele problema e se você errar, né, aconteceu um erro, aconteceu um problema, não foi por falta de conhecimento. Que é muito ruim errar porque não sabia. E às vezes aí a consequência disso vai ser, na maioria das vezes, vai ser uma multa, vai ser alguma coisa que vai prejudicar esse trabalhador e vai impactar, né, gerar uma ação trabalhista. E aí o que acontece? Quando a gente erra por falta de conhecimento, por falta de segurança, você começa a perder credibilidade. Imagina você chegar para o seu gestor e dizer assim, eu errei porque eu não sabia que ia ter, né, que pagar multa. Isso é uma coisa básica que a gente tem que conhecer quando a gente fala de rescisão. Por que você não sabia? Não pesquisei, não fui atrás, não me atentei. Realmente não sabia. Ok, tudo bem. Só que aí se esse erro começa a acontecer frequentemente, você vai acabar perdendo a credibilidade. E aí muitos profissionais me perguntam, Lina, meu gestor não me valoriza, os empregados não me dão credibilidade ali, eu não passo segurança. O que é a insegurança? É a falta de conhecimento. Então, se eu desconheço um assunto, se eu desconheço um tema, eu não vou ter segurança para falar sobre ele, para explicar sobre ele. Então, a insegurança a gente vai resolver com conhecimento. É a mesma coisa que eu começar a falar aqui, deixa eu ver uma coisa, uma coisa bem aleatória. Passos de dança, né? Eu sei dançar, eu danço, eu gosto de dançar, mas eu não sou profissional da dança. Então, se a professora lá da dança começa a me falar de um passo assim, um passo assado, e ela pedir para eu explicar isso, né, falando de dança profissional, eu não vou saber bolhufas. Por quê? Porque não é a minha área de atuação. Agora, se eu quiser ensinar isso, se eu quiser trabalhar com isso, eu tenho que me especializar e eu tenho que aprender. Eu tenho que saber que a valsa tem que se dançar de tal maneira. Eu tenho que saber que uma dança de rua, um hip hop, existe lá as regras para aquela dança, percebe? No DP é a mesma coisa. Como é que eu vou ensinar, né, dança? Como é que eu vou explicar para alguém sobre dança se eu não sei o embasamento por trás daquilo? É a mesma coisa no departamento pessoal. Como é que eu vou explicar com propriedade uma rescisão para um gestor? Como é que eu vou orientar aquele gestor antes dessa rescisão acontecer se eu não sei como é que tem que ser?
Percebe a importância de você conhecer o embasamento legal e que não é só o cálculo que vai te trazer segurança? Tá, Lilian, beleza. E como é que eu posso resolver esse problema, né? Eu já sei que eu tenho que me atentar, já sei que eu tenho que conhecer o embasamento. O que eu posso fazer para evitar esse tipo de situação? Vou te dar algumas sugestões práticas aqui. O primeiro passo é conhecer a legislação, que a gente já falou aqui até agora, né? Nesse ponto específico que a gente está tratando nesse vídeo, você precisa conhecer o artigo 477. Então, vai lá, lê o artigo, interpreta, né, descomplica e você já sabe que ele existe e você precisa acompanhar. Primeiro ponto para resolver qualquer situação é isso. O segundo ponto é você se organizar, né? Eu falei do exemplo que a gente aplicou no financeiro de uma empresa que eu trabalhava e isso serve para qualquer empresa. Então, você vai precisar se organizar para cumprir o prazo de pagamento da rescisão. Como é que você pode fazer isso? Existem várias maneiras. Você pode colocar isso na agenda, você pode usar o Trello, você pode escrever em cima do próprio aviso. Tá? Tinha uma empresa que eu trabalhava que o que a gente fazia? Vinha uma rescisão, imprimia todos os documentos lá, o aviso ou o pedido de demissão e colocava numa pastinha organizada por ordem de pagamento. Então, por exemplo, veio uma rescisão no dia 10 e eu tinha até o dia 20 para pagar. Aí depois veio uma rescisão no dia 11 e eu tinha até o dia 21. E eu ia colocando por data de pagamento, tá? E todo dia eu olhava aquela pasta. Então, todo dia eu olhava, né? Opa, isso aqui vai vencer tal data. Então, eu já tenho que me programar para fazer esse pagamento antes. Então, não ter um sistema, não ter um aplicativo, não ter algo assim, não é desculpa para não se organizar. Você pode organizar na agenda também, né? Compre uma agenda, né? Ou às vezes ganha até de fornecedor, né? Geralmente os fornecedores dão agendas lá aí para os clientes. Coloca na agenda lá que você ganhou, que você comprou, pela data. Ah, vai vencer dia 10? Então até dia 8 eu tenho que pagar. Pagar sempre antes, para evitar. Porque se der um problema no pagamento, você consegue resolver a tempo ainda no prazo. Isso é muito importante. Não deixa para pagar no último dia, tá? Por quê? Vai que a pessoa já cancelou a conta, né? É um problema que costuma acontecer em rescisão. Isso é uma coisa que a gente tem que avisar a pessoa também quando ela é demitida ou quando ela pede demissão. Não cancela a conta ainda que recebe, né? Muita gente já vai lá, saiu da empresa e já cancela tudo. Só que aí se a pessoa cancelou, aquele pagamento vai voltar, se ele é feito em depósito bancário. Ou ele vai para uma outra conta desconhecida que eu já vi acontecer também. Então pensa, se isso aconteceu, você pagou ali no último dia, né, no prazo, no dia 10 ali que tem que pagar. Você não vai ter tempo hábil para resolver, para refazer aquele pagamento. Então, tenta sempre pagar 2 dias antes, tá? Para evitar esse tipo de situação. Aí deu erro no pagamento, o financeiro já vai te avisar, né? Ou se é você que faz o pagamento, você vai conseguir resolver a tempo para cumprir esse prazo de 10 dias. No momento que você calcula essa rescisão, já tem lá no sistema qual é a data de pagamento, né? Alguns sistemas trazem automático, outros você tem que informar. Então é muito importante você ter isso parametrizado certinho também, tá? Para o sistema não trazer nenhuma verba errada ou não calcular a multa por falta de informação. Então, é um ponto que você tem que se atentar. Hoje, eu particularmente, eu gosto de organizar no Trello e na agenda do Outlook. Então, eu coloco lá as minhas demandas para eu não esquecer. E aí, eu vou acompanhando diariamente por lá. Só que você tem que criar esse hábito da organização e de ir acompanhando para não deixar pendente nada, tá? E aí, pensa chegar lá no fechamento da folha e você tá com essa rescisão e atraso e esqueceu que foi pago. Isso não pode acontecer se você não quiser pagar a multa, beleza? Já pensou a empresa pagar uma multa só porque você não conhecia a informação que existe esse artigo e não sabia? Você não quer isso, né? Porque quando a gente trabalha na empresa, quando a gente quer ser um bom profissional, nós não queremos cometer erros. Eu, pelo menos, nunca quis. E eu sei que as minhas alunas e quem me acompanha tá ali também para aprender. Então, depois desse vídeo de hoje, eu tenho certeza que você não vai mais errar por causa desse assunto, né? Se você nunca errou, melhor ainda, você nem vai errar porque já está aqui aprendendo comigo. Agora, se você já errou por causa dessa situação, agora pega esse aprendizado, pega esse erro e leva como aprendizado para não errar mais, tá bom? Para trabalhar no DP com segurança e com eficiência,
Não basta só saber fazer os cálculos. Muita gente chega até mim, eu quero fazer o cálculo, eu quero fazer o cálculo. Não é só isso. É a mesma coisa que você for fazer um bolo. Não basta apenas você jogar os ingredientes dentro da forma ali para misturar. Você tem que verificar a temperatura do forno, você tem que verificar a quantidade de ingredientes que você tem que colocar, você tem que identificar o tempo certo que ele tem que ficar lá no forno para não passar, para não queimar ou para não ficar cru. Então percebe? Não é só ir lá e bater o bolo e pronto. Existem vários fatores. E no departamento pessoal é a mesma coisa. Para calcular uma rescisão, para fazer um processo de rescisão com segurança, não basta apenas ir lá e saber calcular a rescisão. Ou ir lá no sistema só e pronto, apertou o botão, calculou. Não, você tem que conhecer o embasamento legal, tem que se atentar a um detalhe como esse do artigo 477 e tem que saber conferir na mão e saber fazer na mão para você entender. Enfim, um profissional bom de DP, que sabe o que faz, que tem segurança no que faz, sempre vai ter alinhado essas duas coisas. Saber o porquê e saber como, tá? O porquê é um tanto mais importante ainda que o como, tá? Então, não esqueça disso. Se o que eu te falei até agora fez algum sentido para você, me ajuda aí e curte esse vídeo. E se você quiser receber mais conteúdos gratuitos de departamento pessoal, não esquece de se inscrever aqui no meu canal, combinado? Eu agradeço por ter você aqui comigo e se você quiser continuar aprendendo a descomplicar o DP na prática, eu recomendo que você assista o próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela para você, tá bom? Um beijo e até a próxima!